Uns dias atrás, uma amiga minha me fez uma pergunta que alugou um triplex na minha cabeça, que eu não soube responder na hora e eu acho que eu também não sei responder agora. Que é, por que que às vezes Deus faz um milagre na nossa vida pra depois tirar ele da gente? Ou por que que às vezes, Deus dá alguma coisa que não vai ser permanentemente nossa? E o sentido que ela perguntou, vou dar um exemplo, que não foi o que ela deu na situação, mas é parecida. Vamos supor que você tá com um familiar muito doente no hospital, você tá orando por um milagre, tá orando por uma cura, você quer muito que uma intervenção divina aconteça. Essa intervenção divina acontece, a pessoa fica curada, porém durante um período de tempo, e aí depois de, 3 meses, 4 meses, 1 ano, não sei, ela volta a ficar muito doente de novo, e dessa vez você precisa se despedir. Foi nesse sentido que ela perguntou. E enfim, como eu disse, eu acho que seria muito atrevimento meu querer invadir a lógica de Deus e explicar como Deus pensa e por que Deus faz aquilo que ele faz. Eu acho que, na verdade, às vezes a gente erra muito exatamente por tentar fazer isso. Mas uma coisa que me ocorreu, nesses dias em que eu tô pensando sobre isso, é algo que eu ouvi numa conferência há uns 2, 3 anos atrás, quando eu ainda ia em conferência. Nada contra quem vai, mas enfim, assunto para outro vídeo. Que foi a perspectiva do milagre como uma mensagem que aponta para o reino vindouro de Cristo. Exemplo. Quando uma pessoa é curada pelo poder da oração, isso não é um fim em si mesmo. O objetivo não é só isso, mas sim apontar para um reino vindouro onde não existe doença. Quando alguém consegue, por um milagre, com a ajuda de Deus, passar por uma situação dolorosa e difícil e chegar num estado de paz e de felicidade, isso aponta para o reino de Deus onde não existe dor, onde não existe lágrima. Isso aponta, isso tudo, todos esses milagres, todas essas coisas, apontam para o reino de Cristo, que é eterno e é onde precisa estar a nossa esperança. E eu sei que colocar isso para alguém que está sofrendo, para alguém que não entende por que Deus fez o que fez, ou por que Deus deu e tirou, é muito complicado. Eu já passei por momentos assim, e a maioria das coisas que as pessoas me falavam mais me irritavam do que de fato fazia algum sentido. Mas, creio eu, que tem como ter esperança nisso, tem como achar um acalento nisso, sabe? Que o Deus que te curou ontem é o Deus que vai te curar para toda a eternidade, sabe? A vida não termina aqui, ela não é um fim em si mesma, e lá no fundo, na verdade lá no fim, né, no final da história, vai ficar tudo bem para sempre. Vai existir um momento para todos aqueles que creem em Cristo, confessam o seu nome, são justificados pelo Evangelho, que é exatamente esse momento em que todos os empecilhos e tudo isso que a gente vive hoje, todas essas coisas horríveis, esses conflitos, o vídeo agarrou porque o meu celular notificou que eu tô quase sem bateria. Mas enfim, era só sobre isso mesmo que eu queria falar, que todas essas tragédias, todas essas dores, todas essas coisas, por mais que agora elas pareçam muito duradouras, elas não se comparam com a eternidade que está por vir. E na eternidade, nenhum desses empecilhos existe. Tudo que existe é comunhão com Deus. E paz, e alegria, e tudo em seu estado